Tira esse contador, viu? Aí 19, 20 minutos no máximo. Pronto. Bom dia. Vamos começar. Bem. Tá. Da aula passada, né? Você já sabe o seguinte: limite quando x tende a 3. Silêncio de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Esse limite aqui é simples, né, de ser calculado, porque você usa a propriedade operatória do limite. Qual é o limite do numerador com x tendendo a 3? Quanto? 5. É o limite de um polinômio num ponto, é o valor do polinômio nesse ponto. Tá? Coincide com a substituição, tá? Então o limite do numerador é quanto? 5. Enquanto o limite do denominador é 1. Então esse limite dá o quê? 5 sobre 1. Significa que, por definição, que o valor dessa expressão ela pode ser tomada tão próximo de 5 quanto eu queira. Bastando para isso, escolher o x suficientemente próximo de 3, tá? O senso comum diz de outra forma, diz que com x aproximando-se de 3, essa expressão aproxima-se de 5. Mas é bom, principalmente quem é aluno do bacharel em matemática, ter essa primeira visão, essa primeira interpretação. Eu posso fazer esse valor, o valor dessa expressão em x, ficar tão próximo de 5 quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de 3. Esse limite você calcula. Agora, isso é por propriedade operatória do limite, principalmente, né? Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de 0, tá? Mas essa propriedade operatória, é claro, ela não se aplica se aqui, ó, limite com x tendendo a 2 de x2 menos 4 sobre x menos 2. Por quê? Porque aí o limite do denominador é 0. O limite do numerador também é 0. E aí como é que se calcula esse limite? Se é que ele existe, tá? A primeira pergunta é, será que o limite existe? Ou seja, existe um número real L, de modo que o valor dessa expressão em x fique tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficiente próximo de 2? Sim. Tá certo? Mas isso é por causa de uma proposição. De uma proposição que eu vou enunciar aqui. E para ela fazer sentido, primeiro vem algumas definições. Definição. Tá? Sejam silêncio, sejam P o número real, tá? V um subconjunto de R e A um subconjunto de R não vazio, tá? Quando eu boto subconjunto aqui, não vazio, e F uma função. Tá? Nós dizemos que F está ou é, tá, definida em P, quando o número real P pertence ao domínio de F, tá? Então, dizer que uma função está definida no número real P
sendo essa função denotada por f, é dizer que P pertence ao domínio de f. É só isso. Tá bom? De maneira análoga, nós dizemos que a função f está definida em A quando o conjunto A está contido no domínio de f, ou seja, em outras palavras, quando a f está definida em todos os pontos do conjunto A, em todos os elementos do conjunto A. É só isso. Preste atenção. Entender uma definição é entender o que ela diz e, portanto, é entender o que ela não diz. Tá? Não saio por aí dizendo que uma função está definida no conjunto A quando A é o domínio de F. Não é isso. Tá? É mais simples. Nós dizemos que uma função está definida no conjunto A quando esse conjunto é subconjunto do domínio dessa função. É só isso. Tá? Veja se vocês entenderam. Vamos ver se vocês entenderam esse conceito bem simples. Seja f a função dada por f de x igual a x dividido por x ao quadrado menos 4. Tá? Lembrando, quando uma função é definida indicando somente a sua lei de formação, o domínio é dado implicitamente. E o contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, pense. Para essa função, quem é o domínio de f? Quem é? Quem é o domínio de f? Exatamente. É o conjunto formado por cada número x real, que é diferente de 2 e também é diferente de menos 2. Tá? Então esse é o domínio da função. O contradomínio é os reais. Daí, por essa definição aqui, por essa definição, eu tenho várias afirmações verdadeiras. Primeiro, f está ou está definida em 3. Por que a f está definida em 3? Porque 3 está no domínio. Você tem que responder isso usando essa definição. A f está definida em 3, porque 3 está no domínio. A f não está definida onde? Por exemplo, no 2. Por quê? Porque 2 não está no domínio dessa função. Outro exemplo. A f está definida nesse conjunto aqui, ó, nesse intervalo aberto. Está ou não está? Por quê? Porque ela está definida em todo número real desse conjunto. Tá? E eu com certeza tenho certeza, por causa desta definição, eu posso afirmar que a f não está definida, a função f, ela não está definida no intervalo fechado menos 2, 2. Está correta essa minha afirmação aqui? Tá. Por que ela não está definida nesse intervalo? Porque responda à luz do que está dizendo aqui a definição. Porque você tem que ser mais simples e direto, tá? Usando a definição. Porque não cite números, cite isso aqui. Por que a f não está definida nesse intervalo fechado? Por quê? Por quê?
Porque o intervalo fechado, menos 2, 2, não está contido no domínio. Ó, pois, a justificativa, ó, pois o intervalo fechado, menos 2, 2, não está contido aonde? No domínio de F. E aqui, por quê? Só uma justificativa. Pois o intervalo aberto, menos 2, 2, está contido aonde? No domínio de F. Ok? Você tem que responder à luz da definição. Certo? E aí vocês entenderam, né? Outra definição, e isso vai acompanhar. E essa definição, por exemplo, para quem é aluno do bacharelado, né, vai acompanhar você em todas as disciplinas, tá? Disciplina de análise, disciplina de álgebra linear, qualquer disciplina de matemática que faça menção à função. É o seguinte, seja A um subconjunto de R e F uma função. Desculpe. E FG funções. Dizemos que as duas funções FG coincidem no conjunto A, que é um conjunto, é um subconjunto de R, quando primeiro, o A está contido no domínio de F, ou seja, as duas funções estão definidas em A e f de x é igual a quê? A g de x, qualquer que seja x pertencente a A. Dizer que duas funções coincidem num conjunto é dizer que esse conjunto está contido no domínio da função e que o valor f de x é igual ao valor g de x, qualquer que seja x nesse conjunto. Em outras palavras, é dizer que as duas funções estão definidas nesse conjunto e f de x é igual a g de x, qualquer que seja x nesse conjunto. É isso que está aí. Bem, diante disso, diante dessas duas definições, eu sou capaz de anunciar, eu consigo enunciar a seguinte proposição. Sejam f e g funções, tá? E p um número real, vírgula, p um número real, e L um outro número real. Se f e g, se as duas funções, as duas coincidem numa vizinhança, aberta e estrita, uma vizinhança aberta e estrita de P. Certo? Se as duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, e L é o limite com x tendendo a P da função f, então
o L também é o limite com x tendendo a P da função g. É essa proposição, é essa proposição que se usa para calcular esse limite e vários limites desse tipo, tá? Usando a fatoração de funções. Então, olha aqui, ó. Vamos entender o que é que diz esta proposição. Primeiro, você tem duas funções fg, p o número real e l o número real. E aqui, se fg coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, aí você precisa saber, olha, as definições elas são importantes, porque nos enunciados, questão de interpretação de texto, você só vai conseguir entender um enunciado desse se você já souber o que é uma vizinhança aberta e estrita de um ponto. O que eu quero dizer com um conjunto é uma vizinhança aberta e estrita do ponto. É que esse conjunto é a diferença entre o intervalo aberto que contém esse ponto e o conjunto formado pelo ponto. Tá? Vizinhança aberta e estrita do ponto. E, além disso, o L é o limite da F, então o L é o limite da G. E, como exercício, eu vou dar, somente para vocês do bacharelado, eu vou dar uma demonstração, uma prova. Primeiro, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Quais são as... eu escrevi, eu estou entendendo o que eu escrevi, tá? Mas agora eu vou melhorar para vocês também entenderem, tá? Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? Além de fg serem funções p ser o número real e l é um número real, as hipóteses são fg coincidem numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. Ou seja, daí existe um ΔI maior do que zero, bom? Tá ok. Esse conjunto aqui, P menos ΔI, P, união, que? P mais ΔI, olha, sendo ΔI maior do que zero, esse conjunto aqui é uma vizinhança aberta e estrita de P. E a hipótese é, existe uma vizinhança aberta e estrita de P, no qual as duas funções coincidem. Então, existe uma vizinhança aberta e estrita de P desse ponto, quer dizer, existe ΔI maior do que zero, tal que esse conjunto está contido aonde? Está contido no domínio de F, e as duas funções coincidem nesse conjunto. F de x é igual a g de x, qualquer que seja x pertencente a quem? A esse conjunto, que é a vizinhança aberta e estrita de P. P mais ΔI. Tá? Essa é uma hipótese que foi usada, tá? As hipóteses dizem isso.